chicas, bem-vindos à classe de espanhol de hoje. A professora Leda Genek na área do hashtag Fica em Casa Aprendendo. Estamos prestes às portas do Enem. Então, a gente está trazendo aulas que vão ajudar vocês, tá, a entender melhor as provas de espanhol do Enem. E ontem, na aula passada, na última aula que nós trabalhamos a questão do vocabulário e de alguns termos gramaticais que vocês precisam ter conhecimento, mesmo não dominando a língua, para facilitar essa leitura e essa compreensão. Só recordando que as questões do Enem, geralmente, na sua quase totalidade, digamos que 95%, são textos. E não tem muita gramática, porém, se aparecer, você tem que estar preparado, certo? Então, por conta disso, na aula de hoje, nós vamos falar de alguns verbos irregulares de presente dele indicativo, verbos irregulares comuns. Só que eu não trouxe só os irregulares, tá? Então, eu fiz um apanhado dos 20 verbos mais comuns em espanhol. E essa é uma aula que vocês vão assistir agora e vocês vão depois, anotem o que vocês acharem interessante, que não conhecerem, e depois vão revisar e revisar e revisar, porque isso aqui é um exercício de prática, tá certo? Então, entre eles eu tenho o verbo ser, tá? Ser, que assim como se escreve, se pronuncia em português ou em espanhol. Então, eu sou, tu eres, él, ela, usted es, nosotros y nosotras somos, vosotros y vosotras sois, ellos y ellas e ustedes ou ustedes são. Então, eu tenho aqui dois exemplos. Nosotras somos Carmen e Paula. Exemplo 2, ela é professora, tá? Então, esse é um dos verbos mais comuns em espanhol. Vamos para outro. Estar, estar. Então, como se lê, como se escreve e como se pronuncia, não altera em relação ao português. Então, eu estou, tu estás, ele está, nosotros estamos, vosotros estáis, ellos estão. Exemplo, estou muito cansado por el viaje. Carlos está estudando para um exame. Carlos está estudando para um exame. Então, vocês observem, tá? E eu não vou ficar conjugando muito todas as pessoas para não ficar cansativo e maçante a aula. Então, eu vou sempre estar falando só a primeira pessoa. Por que eu estou dizendo isso? Para mim não estar repetindo. Ele está, ela está, você está. Eu vou só em um que é mais prático. Se vocês ficarem treinando, vocês vão conseguir assimilar. Então, tener, aí eu já vou mudar um pouquinho. O verbo ter em português chama-se tener em espanhol. Então, como é que fica essa conjugação? Eu tenho, tu tienes. Él tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen. Exemplo, eu tenho uma bicicleta. Eu tenho uma bicicleta. Aqui eu estou falando do termo bicicleta inteiro, né? O substantivo correto. Mas eu posso também chamar de bici, tá? É comum, é uma contração. Hacer, que é o verbo fazer, tá? Então, eu hago, tu haces, él hace, nosotros hacemos, vosotros hacéis, ellos hacen. Hago yoga 3 vezes por semana. Então, faço yoga 3 vezes por semana. Mais um verbo, ir, da mesma forma que se pronuncia e se escreve em português, também em espanhol. Então, olha só, aí eu já entro para o irregular, tá? Eu voy, tu vas, él va, nosotros vamos, vosotros vais, ellos van. Esta noite vou ao cine com Maria. Esta noite vou ao cinema com Maria. A pronúncia da letra V, ela fica dessa forma mesmo, lábio dental, quase com o som de B, tá? Oi. Poder. Escreve-se da mesma forma em português e pronuncia-se da mesma forma também. Então, eu puedo, tu puedes, él puede, nosotros podemos, vosotros podéis, ellos pueden. Exemplo,
Eu puedo salir hoje. Eu posso sair hoje, né? Puedes salir com nós hoje? Pode sair com a gente hoje, né? Conosco hoje. Saber também da mesma forma em português. Então, só um parênteses, tem verbos, substantivos, adjetivos e todas as classes gramaticais em espanhol que vai ter a mesma estrutura de escrita e de pronúncia em português, tá? Mas não esqueçam dos falsos amigos, dos falsos cognatos. Eu sei, tu sabes, ele sabe, nosotros sabemos, vosotros sabeis, ellos sabem. Exemplo, você sabe onde está o Teatro Nacional? Você sabe onde está o Teatro Nacional? Sabes bailar salsa? Você sabe bailar salsa? Você sabe dançar salsa? Se vocês pegarem no texto, por exemplo, eu sei, vocês talvez tenham um pouco de dúvida e não consigam identificar ele, o ser, como o verbo saber. Por isso que é importante, quando você vai estudar, não só pegar a forma no infinitivo, no caso saber, ver a sua conjugação também, porque existem conjugações que ficam totalmente diferentes do verbo no infinitivo e você não consegue traduzir nem identificar se você não tiver conhecimento, tá? Poner, poner. É o verbo colocar. Aí já muda bastante. Então, eu pongo, tu pones, tá? Ele pone, nosotros ponemos, vosotros ponéis, ellos ponem. Pongo el plato en la mesa, é o exemplo. Pongo el plato en la mesa, eu ponho o prato na mesa. Mais um. Haber. O verbo haber, que é um verbo auxiliar, tá? Tem construção aí de verbos no particípio, que o verbo haber é fundamental. Então, é bom que você conheça o verbo haber e ele significa ter e haver. Lembra que a gente viu um lá atrás com o mesmo significado, né? Então, yo he, tu has, él ha, nosotros hemos, vosotros habéis, ellos han. Exemplo. Hemos trabalhado toda a semana. Temos trabalhado a semana toda. Professora, se eu traduzir temos trabalhado toda a semana, está errado? Não, porque você seguiu a sequência de tradução. Tá certo? Bem, olha só o que eu falei. Haber é um verbo auxiliar, tá? Então, ele é usado com o particípio para formar o pretérito perfeito, que nós já tivemos, acho que umas 2 aulas sobre isso, né? Exemplo, esta semana he ido ao cine. Então, esta semana eu fui ao cinema. O verbo sozinho, o verbo haber, sozinho, é quase exclusivamente usado na forma impessoal. Aí, para demonstrar a existência ou a disponibilidade de algo. Então, o verbo haber sozinho, ele é usado na forma impessoal. Que forma é essa? Hay, tá? Com esse sentido, significa existir. Olha o exemplo. En esse restaurante, hay mesas libres. En esse restaurante, tem mesas livres. Decir, outro verbo, que é o verbo dizer, tá? Então, decir, eu digo, tu dices, él dice, nosotros decimos, vosotros decís, ellos dicen. Exemplo. Me dices la hora, por favor? Me dices la hora, por favor? Então, me diz que horas são, por favor? Mais um verbo. Querer, que da mesma forma, em espanhol e em português, yo quiero, tu quieres, él quiere, nosotros queremos, vosotros queréis, ellos quieren. Exemplo, queremos viajar en diciembre a Chile. Queremos viajar em dezembro a Chile. Queremos viajar em dezembro para o Chile. O verbo hablar, que é o verbo falar, né? Hablar. Eu hablo, tu hablas, él habla, nosotros hablamos, vosotros habláis, ellos hablan. Então, hablamos solo um pouco de inglês.
Hablamos solo um pouco de inglês. Falamos apenas um pouco de inglês. Observem que em inglês, em espanhol, escreve da mesma forma que em português, né? Só muda o acento. Por quê? Porque em espanhol eu só tenho um tipo de acentuação gráfica. E não pode ser o acento circunflexo, porque ele não existe na gramática da língua espanhola. Então, ele só pode ser acentuado com, para nós, em português, o acento agudo. E eu volto a repetir, que eu já falei em várias aulas, a tilde, que é o acento agudo, tá? Em espanhol. O verbo ver escreve da mesma forma, porém pronuncia-se ver, ver, tá? Então, yo veo, tú ves, él ve, nosotros vemos, vosotros veis, ellos ven. Então, ¿veis la televisión a menudo? Lembra, menudo, os mais antigos devem estar ouvindo achando que eu estou me referindo a um grupo musical de adolescentes que fez muito sucesso na minha adolescência, tá? Então, ¿veis la televisión a menudo? Vocês veem a televisão com frequência. Então, menudo significa frequência. Dar, que também tem a mesma formação em português e em espanhol, como é que fica? Yo doy, tú das, él da. Nosotros damos. Vosotros dais. Ellos dan. Então, siempre doy 10% de propina, tá? Lembra da propina? A gente falou uma aula aí passada que vocês poderiam confundir, porque propina para nós aqui é outra coisa, tá? Então, siempre doy 10% de propina, sempre dou 10% de gorjeta, tá? Então, você está no restaurante, você está em algum uma lanchonete, um bar, geralmente quando a conta vem, tem lá aqueles 10%, que é opcional, mas que é uma gorjeta que você dá para o profissional, para o garçom, tá? Mas aqui nesse caso, se você estiver na Espanha, você vai dar propina. Cuidado ao dizer que vai dar propina aqui no Brasil, tá? Aqui, principalmente no Brasil. Comer também tem a mesma estrutura do português. Como é que se conjuga? Como é que fica a sua conjugação? Yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, vosotros coméis, ellos comem. Exemplo. Hoy como con mis compañeros de trabajo. Hoy como com mis compañeros de trabajo. Aí eu vou abrir aqui hoje como com meus companheiros de trabalho, abrir aqui outro parênteses para mostrar para vocês como se escreve com, tá? Então, como com, bem aqui, oi como com. Esse com, gente, é com N, tá? É com N. Eu já vi algumas situações de prova mesmo, de aluno, escrever-se com M. O com M é o nosso em português, tá? Tomar, tomar. Então, yo tomo, tú tomas, él toma. Nosotros tomamos, vosotros tomáis, ellos toman. Exemplo. ¿Qué toman los señores? ¿Qué toman los señores? O que os senhores tomam? Alguém me perguntou recentemente por que na língua espanhola não tem o NH, e entanto a gente pronuncia senhores, tá? Como se tivesse o NH. Por quê? Porque esse tio aí em cima do N, ele tem esse som para nós, de NH. Então, senhores. É como se eu falasse nio, tá? Então, a gente fala rapidinho, parece nio. Senhores, tá? Outro exemplo. Eu tomo um autobus. Eu tomo um autobus. Eu pego um ônibus. Aí eu desafio vocês a pesquisarem como se chama ônibus na Colômbia e na Venezuela. É bem curioso. Vivir, vivir, viver, tá? Que se escreve vivir, porém se pronuncia com aquela regrinha do V, tá? Que é lábio dental, então fica com sonzinho de B, vivir, tá? Então, yo vivo, tú vives,
Él vive. Nosotros vivimos. Vosotros vivís. Ellos viven. Então, vivimos em Espanha desde há 5 anos. Então, vivemos na Espanha há 5 anos. Olha só que interessante. Vivemos na Espanha há 5 anos. Eu coloco esse há na tradução, mas a gente escreve desde hace quando vai fazer a construção da frase em espanhol, tá certo? Então, se vocês fossem traduzir ao pé da letra, vivemos na Espanha desde há 5 anos. Ficaria dessa forma. Como eu já expliquei para vocês em outras aulas, toda tradução você precisa arrumar, contextualizar, porque nem sempre traduzir ao pé da letra te dá uma frase limpa, clara e objetiva. Necessitar, necessitar, escrito com apenas um S, porque não tem dígrafo, tá? Em espanhol, que é o verbo necessitar para nós aqui em português. Então, eu necessito, tu necessitas, ele necessita, nosotros necesitamos e vosotros necessitais. Eles necessitam. Então, necessito tua ajuda. Necessito tu ajuda. Então, necessito de sua ajuda, tá? O de sua tá bem aqui no tu, tá? Necessito tu ajuda. Quedar. Quedar. Poxa, quedar, que verbo seria esse? É um verbo que tem uma estrutura totalmente difícil de tradução se você não souber. Então, quedar significa ficar ou encontrar. Então, yo quedo, tu quedas, él queda, nosotros quedamos, vosotros quedais, ellos quedan. E como é que fica o exemplo, a frase de exemplo? Quedamos com Juan a las 8 en frente del cine. Quedamos com Juan a las 8 en frente del cine. Então, nós nos encontramos com Juan às 8 horas, em frente ao cinema. Se nós fôssemos traduzir ao pé da letra, eu poderia colocar apenas encontramos, né? Encontramos com Juan às 8 horas em frente do cinema, em frente ao cinema. Estaria correto, professor? Estaria correto, tá? Mas como nós precisamos, às vezes, contextualizar e melhorar, deixar mais claro o que a gente está querendo passar para a pessoa, às vezes a gente acrescenta ou arruma, desde que não fuja do sentido do que você quer falar, tá bom? Venir, venir, tá? Que é o verbo vir, vir. Então, yo vengo, tú vienes, él viene, nosotros venimos, vosotros venís, ellos vienen, vienen. ¿Cuándo vienes a visitarme? ¿Cuándo vienes a visitarme? Quando você vem me visitar? E aí eu trago uma outra curiosidade para vocês. Visitar-me, quando nós escrevemos em português, a gente usa o hífen, né? Para separar o pronome oblíquo me do verbo visitar, né? Visitar-me. Em espanhol não existe essa construção. Todas as vezes que nós formos falar visitar-me, querer-me, né, algo que tenha um pronome depois do verbo, não se separa. Ele é junto na sala, como na palavra, junto como visitar-me. Bem, aqui nós terminamos a nossa lista de verbos. E eu quero voltar algumas coisas aqui para que a gente possa fazer algumas observações. Bem, no verbo ser, eu não tenho dúvidas na hora da minha tradução. Porém, se aparecer a construção eres, a construção és, eu, sabendo que está relacionado ao verbo ser, eu não vou ter dúvidas em traduzir. Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês é que alguns verbos, tá, têm a acentuação no final. Na sua maioria, na segunda e terceira pessoa do plural. E qual é o acento que a gente coloca? O acento agudo para nós em português, o acento tilde em espanhol.
Tá? É preciso que vocês tenham bastante atenção em relação a isso. Bem, meus queridos, por hoje a gente fica aqui. Hasta luego!